Uma outra estratégia para compreender textos em língua estrangeira é a observação dos grupos nominais. Já ouviu falar neles? Grupos nominais são estruturas dentro de uma frase que possuem um nome, o núcleo, acompanhado de determinantes e ou modificadores. Isso significa que a parte mais importante, ou o elemento que revela a ideia central, é o substantivo. Em uma frase, é possível ter grupos formados apenas pelo substantivo, mas não é possível ter um formado apenas por um determinante ou um modificador. Vejamos alguns exemplos. Como em um vídeo não seria pertinente analisarmos um texto longo, faremos uma análise de um microcontexto, capas de livros. Veremos exemplos de 4 livros de William Shakespeare, reconhecido como o maior dramaturgo em língua inglesa e um dos mais conhecidos escritores do mundo. Bem, esta é a capa de uma das peças mais conhecidas de Shakespeare, de onde vem a conhecida frase, ser ou não ser, eis a questão. Este é um exemplo de grupo nominal formado apenas pelo núcleo, o substantivo. Já neste exemplo, percebemos um grupo com 2 termos, o substantivo tempest, precedido de um determinante, o artigo definido the, ou IA em português. Vamos agora para exemplos com grupos nominais mais complexos, ou seja, com mais termos. Neste exemplo, já percebemos uma palavra em destaque, em fonte de maior tamanho, o substantivo dream, que vem a ser o núcleo do grupo nominal. O núcleo é precedido de 2 modificadores e um determinante. É importante prestar atenção para a presença do caso possessivo. Nesse caso, não precisamos usar a preposição of, de em português. A relação de posse é expressa de outra maneira, pelo uso do apóstrofo seguido da letra S. Já neste caso, temos um grupo nominal com a presença da preposição of. Em casos como esse, o núcleo não é a última palavra do grupo, mas a palavra que antecede a preposição. Teríamos então o núcleo merchant, precedido de um determinante, o artigo definido the, e o modificador Venice. Geralmente, os determinantes são artigos definidos e indefinidos, numerais e pronomes indefinidos, demonstrativos e possessivos. Já os modificadores geralmente são adjetivos, advérbios, palavras no caso possessivo e outras palavras que tenham a função de adjetivo. É importante prestar atenção nos grupos nominais para entendermos as relações estabelecidas em um texto. Observe a posição das palavras que expressam a ideia central nos grupos nominais. Quando o grupo for composto com a preposição of, a ideia principal será demonstrada pelo substantivo anterior a ela. Do contrário, será sempre a última palavra do grupo nominal. Experimente traduzir os 2 últimos exemplos apresentados neste vídeo e perceba como as diferentes ordens estabelecem as relações nos grupos nominais.